Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. É um programa que tem o objetivo de levar para você que está em casa nos assistindo um pouco mais sobre o tema propósito, o tema liderança, porque esse tema ele não envolve só o setor empresarial, ele envolve o setor público. Liderança está em tudo e propósito também deveria estar em tudo, mas nem sempre está. O propósito que motiva o surgimento de uma empresa, o surgimento de um produto, uma pessoa decidir ser política, a outra decidir ser padre. O que está por trás dessas escolhas? Isso é parte do propósito e é parte do que a gente quer falar um pouco aqui no programa. O objetivo não é só falar de números, de resultados, mas e sim falar da alma, do que está por trás da decisão das pessoas em fazerem o que elas fazem. E para isso eu tenho hoje aqui a honra de trazer uma convidada muito ilustre, que faz um trabalho, na minha opinião, belíssimo, não é só na minha opinião, de muitas pessoas que eu falo aqui na região em Santos, falam muito bem do trabalho que a Renata Bravo, vice-prefeita de Santos, faz aqui na região. E é o meu segundo programa, o programa sendo exibido hoje no dia 22 de janeiro de 2024, portanto, começamos o ano com o primeiro entrevistado sendo o Cisco, que você conhece muito bem, uma pessoa que tem muito propósito em tudo que faz. E quando eu estava pensando, eu queria trazer alguém do setor público, um gestor público que faz um trabalho de relevância, que deixa um legado. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Renata. Tem um carinho especial pelo trabalho que ela faz, então por isso ela está aqui. Seja muito bem-vinda, Renata. Rogério, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de bater esse papo e de contribuir também, tanto com o seu programa quanto com as pessoas que vão estar nos acompanhando aqui durante a exibição desse seu episódio, desse programa, que eu desejo que tenham muitas e muitas pessoas aqui sentadas nessa cadeira contando dos seus propósitos de vida e, contando do seu propósito de vida, também contagiar as pessoas que vão estar assistindo aqui. Perfeito. Esse é o objetivo do programa. E, como eu já falei na introdução do programa, a ideia, como nasceu a ideia do programa Liderança e Propósito? Eu venho do setor empresarial, fui executivo de várias empresas e ao longo da minha carreira, em vários momentos da vida, a gente tem que tomar decisões fáceis, decisões difíceis, mas sempre quando você tem um propósito maior, você consegue se conectar, isso facilita muito o processo decisório. E o mundo vive um tempo de guerra, um tempo de dificuldade. A pandemia trouxe para nós uma série de questionamentos existenciais. O ser humano está aí se debatendo para tentar achar um caminho melhor para viver nesse mundo tão difícil, tanto volume de informação, tanta internet. Então, eu acho que nesses momentos é muito importante a gente voltar ao que é simples, voltar àquilo que nos conecta à essência que cada um tem. Isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com o propósito. Então, Renata, nós nos conhecemos há alguns anos, desde que eu cheguei aqui em Santos e pela Blumed a gente passou a apoiar os trabalhos da Escola de Surf Sênior e Surf Adaptado, em parceria com a Prefeitura de Santos. Lá nos conhecemos, depois nos encontramos novamente com o projeto da ISA, da Escola de Surf Feminino, e eu sempre fui um grande fã e defensor da potência e da força da mulher nas organizações. Sempre tive grandes líderes, mulheres trabalhando comigo, e eu achava que naquele momento pós-pandemia o surf feminino era algo que a gente podia fazer para acalmar um pouco as dores que as mulheres vinham sofrendo no tamanho de carga que elas foram submetidas na pandemia. E o surf está aí como prova, ele é um momento de criar uma comunidade, um senso de pertencimento, de relaxamento, meditação, e lá nos encontramos, porque você é madrinha dessa escola, Então, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Como é que foi parar na política, Sim. Renata? Daqueles sonhos de infância, eu fui bailarina. Bailarina. Fiz dança, cursei a dança durante quase 20 anos. Naquele momento em que todo adolescente, todo jovem passa daquele momento do vestibular, aquele momento da escolha, eu decidi fazer o curso de administração de empresas, porque também era uma área que eu gostava muito. E aos poucos, quando você tem que fazer escolhas, você também se distancia de algumas coisas que você gosta. E eu acabei me distanciando um pouco da dança,
Até porque o meu foco na dança era o alto rendimento, tinha algumas coisas que eu não alcançava, então ali a dança deixou de ser uma conversa profissional e passou a ser só uma paixão. E eu fui estudar a faculdade de administração, terminei a administração, fiz uma especialização em recursos humanos, porque uma das coisas que eu gosto muito é de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. Somos dois. Eu sempre gostei de observar as pessoas na rua, como é que elas falam, como é que elas conversam, como é que elas andam, como é que elas se comportam. Isso sempre foi uma característica minha. Fiz o curso de especialização em recursos humanos, na sequência fui cursar a faculdade de Direito. Eu também já sabia que eu não iria, naquele momento, advogar, mas que o direito seria extremamente importante para a minha formação, porque o meu foco estava no curso de administração de empresas. E foi quando eu tive a oportunidade de ser convidada pelo nosso ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Ele assume um cargo de diretor na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, no estado de São Paulo. E nós tínhamos nos conhecido na faculdade e eu fui trabalhar com ele. E tive o privilégio de acompanhar a trajetória política do Paulo. Então, dentro da Secretaria de Educação, depois como deputado estadual, depois como secretário de Desenvolvimento Econômico, e assim foi. Me distanciei um pouco quando engravidei, que eu tive os meus 2 filhos, e depois volto a trabalhar com ele na campanha de 2012 para prefeito. E aí passo os 8 anos aí com ele, nas 2 gestões, enquanto prefeito, dentro da equipe que dava assessoria a ele. Óbvio que acompanhar o Paulo durante esses 20 anos foi uma baita de uma experiência. É um excelente gestor político, um gestor público, e como todo gestor, com erros, com acertos, claro, mas com um legado que vem deixando por onde ele passa. E aí, em 2020, quando eu achei ou eu acreditei que eu ia viver em 2021 meu ano sabático, porque eu já estava aí quase 20 anos nesse trabalho, surge a oportunidade de, junto com o Rogério, nosso prefeito, de vir candidata a vice-prefeita. Naquele momento foi um susto inicial, porque foi uma oportunidade, e aí do meio empresarial a gente sabe que as oportunidades precisam ser aproveitadas. E acho que essa experiência que me fez, porque eu não comecei no meio público, eu comecei na iniciativa privada. Eu acho que isso é uma grande vantagem para qualquer gestor público. E eu tenho sempre a memória do que eu aprendi na iniciativa privada para trazer, porque eu acho que mesclar a iniciativa privada com a gestão pública é muito importante. Muito importante. E naquele momento, quando surge a oportunidade, eu nunca tinha participado desse processo eleitoral, surge a oportunidade de estar como candidata a vice-prefeita acompanhando o Rogério. O meu olhar naquele momento foi, é uma oportunidade profissional, é uma oportunidade de fazer também o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, e eu vou encarar isso não como simplesmente só um processo eleitoral, mas isso vai ser muito importante para o meu currículo profissional. E dentro da gestão pública, a gente também tem que ter um treinamento mental de que nós estamos ali de passagem. Sim. Né? Não as coisas não são perpétuas. Então, eu também me programei para estar neste cargo hoje, sabendo que tem data para começar e que tem data para terminar. Então, eu vim me preparando isso, mas eu confesso também que o momento da minha surpresa foi a questão da representatividade. Porque eu nunca tinha... A minha preocupação maior sempre foi como profissional. Entregar aquilo que esperam de você. Exatamente. Eu estou assumindo um compromisso e eu preciso entregar e preciso corresponder à confiança que nos foi dada. Porque além da posição de vice-prefeita, você é secretária. Né? Isso. E você, no papel de vice-prefeito, eu sei que você desempenha um papel muito importante administrativamente na prefeitura. Sim, também, né? Sim. E aí um agradecimento muito especial ao nosso prefeito, Rogério Santos, pela oportunidade de estar acompanhando todo esse processo e de estar participando e pertencendo. Sim, acho que é uma dupla muito boa. E aí, durante o percurso, o ano passado, em 2022, surge a necessidade de criar a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Santos é a cidade mais feminina do país. E o último IBGE reafirma essa vocação da cidade, de ser a cidade dentro da proporção mais feminina do Brasil.
E aí surge, então, a criação da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, onde eu me encontro, de verdade, com pautas importantíssimas para a minha vida. Volto a dizer, a gente sabe que, enquanto gestor público, nós estamos de passagem, mas as pautas, eu tenho absoluta certeza... que elas vão continuar, né? Elas estão na minha vida para sempre. E aí entra o que nós estávamos conversando, da forma como você abriu o programa, a questão do propósito. Sem dúvida, porque... eu acho que, nesse caso em especial, não tenho dúvida que o teu propósito como executiva sempre foi fazer um bom trabalho, deixar um bom legado por onde você passa. Mas eu acho que você foi surpreendida com esse propósito que lhe foi posto, entregue, que é representar a mulher, né? Representar a mulher através de uma secretaria, mas também como vice-prefeita já existia essa necessidade, mas uma secretaria, nada como uma secretaria que tem pautas e tem políticas públicas definidas para serem tratadas, né, sob o domínio dessa secretaria. E aproveitando o gancho, mudar para a posição de um cargo eletivo, no caso uma chapa, né, como vice-prefeita, te colocou numa vitrine que quem está no bastidor não está acostumado a ter. Exatamente. Né? Exatamente. Imagino eu que assim, hoje a gente já vê um avanço muito grande da mulher na política. Né? Assim, existe um trabalho muito vem sendo bem feito para cada vez mais aumentar a representatividade das mulheres. Mas como foi para você chegar nessa posição e se ver vice-prefeita de repente? É exatamente como eu estava falando para você, porque a minha preocupação estava na questão profissional. O meu foco estava no trabalho, nas minhas competências e colocando as minhas competências à prova, né? Porque quando toda pessoa que é promovida dentro de uma empresa, ela se coloca à prova, né? Porque precisa corresponder àquela oportunidade que foi dada. Mas aí eu tive a grata surpresa de escutar de algumas mulheres essa questão da representatividade. Que a primeira vez que eu escutei, Renata, a gente já não tinha uma mulher no executivo há quase 30 anos. Então, dentro desse sistema, a gente sabe que é um ambiente ainda majoritariamente masculino. Né? E algumas mulheres começaram a dizer, Renata, você estando aí, faz a gente sonhar em poder estar aí também. E isso foi muito forte. Voltamos a falar de propósito. Eu recalculo rota no sentido de, puxa, Renata, acorda. Você está só pensando numa questão profissional, numa questão de competência, numa questão de mérito, só que existe uma outra informação que está sendo dada que é muito importante também. É a questão da participação das mulheres. Sem dúvida. Então, acho que isso tudo faz parte da minha construção pessoal e, obviamente, quando você fala, você passa a ir para uma vitrine, a gente precisa se reconstruir. Sem dúvida. Né? A partir do momento, antes o meu trabalho de bastidores, e todo mundo que trabalha na minha equipe de bastidores sabe que você tem um papel. A hora que eu me preocupo muito, sempre, todos os dias, com o que eu falo, da forma como eu estou levando a mensagem para as pessoas, porque tem responsabilidade, muito. Além da nossa responsabilidade de fazer a gestão da cidade, mas vai além. Que mensagem eu quero passar para as mulheres? Que incentivo eu quero passar para as mulheres? Quando a gente faz a criação de uma lei, a lei é fria. O que a gente está querendo com essa lei que está sendo estabelecida no município? Aonde a gente quer chegar? A nossa discussão... E aí, Rogério, quando a gente assume naquele momento crítico da pandemia. Sim, pré-pandemia, né? A pandemia começa em março de 2020, a eleição foi em outubro e a gente assume. Então, aqueles primeiros 6 meses foram os piores momentos. Em maio de 21 foi quando o Rogério precisou decretar o lockdown na cidade. Um desafio, assim, de um ato de coragem, de proteção às pessoas. Só que, em paralelo à pandemia, estourou uma crise de violência doméstica, porque as famílias estavam confinadas. E aí há também uma discussão que não só estourou ou se veio à tona, né? Algo que já existia, mas de forma silenciosa. Então a gente parte da discussão da mulher, da agressão da mulher, e aí a gente percebe que isso é a pontinha de um iceberg, que quando a gente puxa essa pontinha, inúmeros problemas de questão de sociedade mesmo, de participação das mulheres na sociedade vem à tona. E a gente, então, entende que a gente precisa atuar fortemente nessa questão. A questão do propósito, né? Muitas vezes a gente não escolhe o propósito, ele escolhe a gente. Sim. Eu acho que também acontece isso. Sim. Muitas vezes, eu, por exemplo, me formei em odontologia.
e exerci odontologia por alguns anos. E eu percebi que dentro de um consultório odontológico, eu poderia sim mudar a vida de muitas pessoas, mas que ali eu teria uma restrição de atingir muito mais gente que eu só conseguiria atingir gerindo empresas, gerindo um grupo de pessoas maior ou através de uma associação. Sim. E isso sempre me levou para outros caminhos. Porque o propósito, ele te chama para isso, né? Muitas vezes você é colocado numa posição que você não tem muito como escolher. No teu caso, você se viu representando as mulheres, representando muito bem, e aconteceu o que eu te falei hoje aqui, antes de começar o programa, que é ver a quantidade de pessoas que falam bem do seu trabalho e da sua representatividade. Né? Como uma administradora, advogada que estava lá trabalhando nos bastidores, se viu vice-prefeita e agora se viu representando tantas mulheres e toda a região aqui na região da Baixada Santista. Bom, nós vamos agora para um intervalo, mas fique aí, prestando atenção no programa, que a próxima pergunta que eu vou fazer para a Renata é a pergunta mais importante do programa. Preparados para acompanhar o Carnaval 2024 ao vivo? A Santa Cecília TV e Santa Portal prometem mais uma transmissão sensacional, direto da Passarela do Samba. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, você vai ter o capricho das escolas, o melhor samba enredo, a energia das baterias, tudo na cobertura multiplataforma mais famosa do litoral paulista. É o Sistema Santa Cecília de Comunicação no Carnaval 2024. Oferecimento: Plano Santa Saúde, Espaço Capazo, Saúde e Bem-Estar, Acai Cosméticos e Magazine, Levem Farmácia de Manipulação, Monte Serra Santos, Proplastic e Prefeitura de Santos. Estamos de volta com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo aqui a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. Renata, como eu falei no bloco anterior, eu vou te fazer, para mim, a pergunta mais importante do programa. Que para mim é o que define muito do que é propósito para cada um. Então, assim, eu sei da tua agenda, eu sei quão pesada ela é. Todo mundo tem filho, tem saúde, tem as suas demandas pessoais. Mas eu queria saber, assim, lá no fundo, o que te faz acordar cedo todo dia, independente do cansaço, do estresse, da estafa, e seguir em frente? Rogério, eu sou apaixonada por fazer pontes entre as pessoas. Eu sou apaixonada por aproximar pessoas que possam ajudar a vida dos outros. Então, independente das minhas obrigações diárias, independente das minhas responsabilidades enquanto gestora pública, toda vez que eu vislumbrar que eu conheço uma pessoa e a alternativa de vida que ela tem ajuda a outra pessoa que eu também conheço e eu puder aproximar, isso para mim é algo que me estimula e que me incentiva todos os dias. Óbvio, como você bem falou, né? Tenho minha família, os meus filhos, mostrar o meu trabalho para os meus filhos também é uma preocupação muito grande que eu tenho. Até como toda mãe, a ausência de casa, o pouco tempo às vezes em que eu estou com eles, mas eu falo para eles a todo instante da importância que é o meu trabalho para mim. Antes de ser para qualquer outra pessoa, a importância do trabalho para mim e aquilo que representa dentro daquilo que eu acredito que eu posso fazer para as pessoas. Então, quando a gente faz pontos, quando a gente inicia um trabalho, quando eu aproximo pessoas e sei que essa aproximação vai ser benéfico para eles, então isso me deixa completamente, eu digo que eu fico agitada, a cabeça fica girando, porque a gente tem que ter essa, e aí eu acho que o nosso propósito entra aí, nessa vibração. Muitas vezes a gente tem, claro, como todo trabalho, aborrecimentos, a gente tem algumas coisas que nos tiram do prumo. Sim. Óbvio, todo mundo tem. Mas no minuto seguinte, quando eu encontro um caminho para que eu possa ajudar a vida de alguém, isso já me realimenta. Me conectei muito com o seu propósito. O meu propósito eu acho que é muito parecido com o seu, essa de conectar pessoas. E é fácil entender. O que faz a gente se mover, levantar e seguir adiante e enfrentar os desafios de todo dia que acontecem, seja na política, seja numa empresa. Belíssimo o teu propósito, Renata. Obrigada. Bom, é claro que a gente já falou da dificuldade que é ser mulher, seja na política, nas empresas. Essa é uma discussão não nova, né? Mas eu queria ouvir de você
na política em especial, você tem que trabalhar o dobro para provar que você é competente como os homens, como em geral é nas empresas? Sim. É? Sim. Mas tudo também é a forma como você encara. Tá. Né? Obviamente, para todos os locais onde o ambiente é predominantemente masculino, a mulher precisa provar, sim, a competência dela para ela estar ali. Mas também tem pessoas que hoje já enxergam a importância da mulher estar dentro de alguns ambientes. E eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que enxergam e gostam dessa participação. Eu digo muito isso, olha, eu disse no dia 1º de janeiro de 2021, quando a gente tomou posse, uma das falas que eu fiz dentro do discurso foi exatamente isso. A gente precisa aproximar homens e mulheres. Homens têm um olhar sobre a vida, mulheres têm outro. Quando São a gente complementares. E acho que essa ação e essa provocação de ser complementar que faz a gente se motivar e faz a gente ter este trabalho. Tem muitos clichês que definem mulheres, por exemplo, mulheres não podem gritar porque são chiliquentas, mulheres não podem fazer isso, mulheres não podem... E eu acho que quanto mais a gente fala, e tem espaços esse como o seu para falar dessa pauta, isso também vai se desmistificando. Perfeito. Né? E também vai, Rogério, uma questão importante, incentivando outras mulheres a buscar esse espaço. Claro. Já foi-se o tempo em que a mulher não poderia sonhar. Hoje ela pode sonhar e hoje já está comprovado. Quando recentemente eu fui convidada para fazer uma palestra sobre violência doméstica dentro de uma empresa portuária, onde a maioria das pessoas que estavam assistindo a palestra eram homens. Isso já é uma mudança. Uma mudança de comportamento, uma mudança que as próprias empresas também enxergam e estão levando essa discussão para os seus ambientes de trabalho. Perfeito. Não há dúvida nenhuma que as mulheres ainda têm que se provar muito mais, mas está aqui o exemplo da Renata, vencendo um desafio de estar na política, fazendo um excelente trabalho e sendo reconhecida. Renata, cada líder tem um estilo de liderança, né? Eu já conheci vários estilos, você já trabalhou com o Paulo, trabalha com o Rogério, cada um à sua maneira. Qual o teu estilo de liderança? Que tipo de líder você é? Você é aquela líder que escuta, que delega, que centraliza, que aceita o erro, que admite as falhas? Me fala um pouquinho da sua liderança. Uau, pergunta difícil. É uma pergunta de autorreflexão. É uma pergunta e eu espero que a minha equipe concorde com a minha resposta. Depois a gente faz uma pesquisa com eles. Mas eu procuro dentro de uma forma muito democrática, obviamente, escutar a todos e entender, porque são pessoas vindas de locais diferentes, com olhares diferentes, e a opinião deles, para mim, é muito importante. Mas tem determinados momentos em que sou eu que acaba, como qualquer líder, a gente escuta todos e naquele momento, dentro das circunstâncias, a gente toma a decisão. Mas eu não sei estar à frente desse cargo sem ter uma gestão participativa. Inclusive, e sei também das minhas limitações de puxar muitas coisas para mim, para não sobrecarregá-los. Mas é algo também que a vida vai ensinando o limite de cada um para trabalhar, o limite e a forma de conduzir de cada um, né? Então, a minha atuação sempre foi dentro de um processo democrático, sempre foi dando muita escuta. Talvez essa seja uma das minhas características, o dar a escuta às pessoas e principalmente à minha equipe. E eu entendo, Rogério, que isso nem faz parte talvez de uma formação profissional, mas vem muito da formação familiar que eu tive. Concordo totalmente. A formação familiar me Saber conduz ouvir, né? Desta forma, exatamente. Faço parte de uma família de 4 irmãos, imagino que eu só fui entender o papel da minha mãe tendo 4 filhos quando eu me tornei mãe. Com certeza. Então, dentro desse papel, a gente se encaixa dentro de uma formação familiar muito importante. Concordo com você. Como a Renata falou, a formação familiar, eu também acho que desempenha um papel muito importante nas lideranças. A maneira como você lidera, a maneira como você trata seus liderados, a maneira como você cumprimenta desde a pessoa que te serve o café até o diretor da empresa, diz muito a respeito da educação que cada um teve, né? E isso a gente vê muito nas empresas, nas organizações e no ambiente político também, né? No setor público também. Uma pergunta difícil de responder, já vou te adiantar que ela é difícil, o Cisco teve dificuldade para falar dela. Que assim, você tem dimensão
estando nessa posição hoje, como vice-prefeita e secretária, de uma secretaria específica para tratar dos assuntos da mulher, da influência que você exerce e quantas mulheres você inspira? Não tenho essa dimensão. Tem noção da responsabilidade e da dimensão? Tenho noção da responsabilidade. Da dimensão, não. Da dimensão, não. Mas a responsabilidade é algo que eu digo que eu sozinha é o suficiente pela cobrança que eu faço comigo mesma. Então, assim, é uma responsabilidade muito, e a cada história de mulheres que a gente escuta, porque a gente é muito motivada também pelas histórias que a gente escuta e os relatos que a gente escuta na rua. Mas, Rogério, eu digo para você que a dimensão do todo talvez seja sempre muito difícil. Mas quando eu escuto de uma mulher, por exemplo, que tomou coragem para tomar uma medida protetiva a partir de uma fala, a partir de um encontro que a gente organizou para que as mulheres pudessem colocar os seus medos e os seus desafios para fora, e dentro de uma roda organizada por nós, mas a força vem dessas mulheres, uma incentivando a outra. Então, quando eu escuto de uma mulher, olha, aquela ação promovida por vocês me incentivou a hoje a tomar uma medida protetiva, isso me deixa assim com o coração explodindo de alegria. Porque você pode ter salvo uma vida aí. Com certeza. Uma vida. Se salvou uma vida, quanto já não valeu do teu trabalho? E aí o trabalho é tão importante porque a gente salva a vida de uma mulher falando, essa mulher tem filhos, essa mulher tem parentes, assim, então é uma rede familiar que a gente está falando. E uma das nossas preocupações enquanto Secretaria da Mulher não é só falar da mulher, mas culturalmente o papel que a mulher exerce é cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer a gestão da família. Então, quando a gente está cuidando da mulher, a gente está cuidando de uma sociedade. Sem dúvida. E aí o nosso foco está aí. É cuidar dessa sociedade para que ela seja cada vez melhor. Não, perfeito. É de fato uma responsabilidade muito grande inspirar pessoas. Partindo para a nossa última pergunta aqui do programa, falando do propósito, eu já sei qual é o seu propósito, você foi muito clara nele, aliás, é belíssimo o teu propósito. Somado à posição que você ocupa hoje como vice-prefeita, tendo se revelado essa líder representativa da causa feminina, né, que acabou caindo no seu colo essa função, como você redefiniria hoje o seu propósito? Por ser uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. De conectar pessoas. Gosto das pessoas, gosto de conectar as pessoas. E hoje eu acabei entrando numa pauta, que é a pauta nossa da Secretaria, por exemplo, da discussão das questões raciais, das discussões das pessoas com deficiência, falar da questão da diversidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando para todos. Então, o meu propósito hoje é sempre trabalhar em algo que eu tenha plena condição de transformar na sociedade. A transformação não precisa ser gigantesca, mas se eu plantar sementes dentro dessa transformação, eu não tenho a menor dúvida que eu estou muito feliz no meu propósito de vida. Perfeito. Bom, queria agradecer demais a tua presença aqui hoje. Adorei ter você aqui, adorei conhecer mais da sua história, entender do seu propósito, da sua liderança. Foi um grande prazer. A casa sempre vai estar aberta para você aqui, Renata. Obrigada. Quando você quiser falar das Obrigada. pautas relativas à prefeitura, à sua secretaria em especial. Eu queria agradecer você que está nos assistindo em casa hoje, né, a esse bate-papo muito descontraído e rico aqui com a Renata. Eu te espero. Até lá.